meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa 11ª aula de Geografia, estudando em casa, online. Pegue o seu livro de Geografia na página 78. Hoje nós iremos falar sobre a população e urbanização da Europa. Quais são as características demográficas e as condições de vida da população europeia? Qual é o papel das migrações na composição da população nesse continente? De que modo a industrialização e a urbanização influenciaram as questões demográficas na Europa? Vamos ver na leitura agora. A população europeia, vamos ver como ela está organizada em seu território demograficamente. Segundo estimativas das da Organização das Nações Unidas, em 2017, a Europa apresentava cerca de 740 milhões de habitantes. A população europeia encontra-se distribuída de forma desigual pelo continente. Há áreas densamente povoadas e áreas com baixa densidade demográfica. O envelhecimento da população é uma forte tendência demográfica dos países europeus e está associada ao baixo crescimento vegetativo e à alta expectativa de vida. Essa é uma situação demográfica desafiadora para esses países, pois o desequilíbrio entre o contingente de população jovem e o de população idosa pode levar a sérios problemas nas contas públicas que impactam a manutenção dos direitos de aposentadoria e o bem-estar social dos mais velhos. Aí você vê, né, 2 idosos andando de bicicleta, idade de 65 anos. Vários países europeus apresentam taxas de natalidade, ou seja, de nascimentos, bem inferiores às de mortalidades, de mortes. Para evitar a diminuição da população, alguns deles adotam políticas de incentivo à natalidade, ou seja, à fecundidade, incentivam a população a ter filhos. Os imigrantes também contribuem para a reposição populacional. Por outro lado, há países, principalmente os do leste europeu, que além do crescimento vegetativo negativo, ainda perdem população com a emigração de seus habitantes. Emigrar, pessoas que saem da sua própria cidade para ir morar em outros locais. Trabalho e condições de vida na Europa. Os países da Europa Ocidental apresentam alta qualidade de vida, o que está relacionado a bons indicadores sociais, como baixos índices de mortalidade infantil e alta expectativa de vida. Os países do leste europeu, no entanto, de modo geral, apresentam indicadores sociais inferiores ao dos países da Europa Ocidental. O continente europeu também apresenta alta taxa de urbanização e a maioria da população economicamente ativa, a pé, está empregada tanto no setor industrial quanto no setor de comércio e de serviços. Há grandes diferenças entre os países europeus quanto à distribuição da PE, da população economicamente ativa, nos setores da economia. Alguns apresentam mais de 80% dessa população economicamente ativa, trabalhando no setor terciário, e outros apenas menos de 45%. As condições de trabalho no continente europeu estão entre as melhores do mundo. No entanto, há diferenças significativas entre os países da Europa Ocidental, que oferecem salários mais elevados e garantem direitos sociais aos cidadãos, e os da Europa Oriental, em que as condições de trabalho são piores e o nível de industrialização é menor. Como visto anteriormente, a globalização propiciou a saída de muitas indústrias da Europa para países com mão de obra mais barata. No entanto, os principais centros de decisão e de pesquisa e desenvolvimento tecnológico das empresas multinacionais ainda estão localizados na Europa. Vamos agora à leitura da diversidade linguística e religiosa. Como ela está, como ela aparece, como ela se apresenta na Europa. Na Europa existe uma grande diversidade cultural, que se reflete na multiplicidade linguística e religiosa. Na formação linguística europeia destacam-se 3 grandes grupos: o germânico,
ao qual pertencem os idiomas alemão, inglês, sueco, holandês, dinamarquês, entre outros, o latino, que vem o italiano, o francês, o português, o espanhol, o romeno e outros, e o eslavo, de onde vem a língua russa, eslovena, croata, polonesa, tcheca, sérvia e outros. Além desses, existem outros grupos linguísticos com menor representatividade numérica, mas com grande importância em algumas regiões, como o celta, o báltico e o grego. No que se refere às religiões, atualmente destacam-se no continente europeu o catolicismo, muito presente na parte oeste, o cristianismo ortodoxo, herdado em grande parte do Império Bizantino, na parte leste do continente, o protestantismo e o islamismo. Outras religiões estão presentes, só que em menor escala, como o budismo e o jadaísmo, como destacado no mapa ao lado. Você vê aqui o mapa das regiões onde elas predominam, onde tem em amarelo é a região católica, em lilás é o protestantismo, em vermelho, cristianismo ortodoxo, em verde, o islamismo, e esse vinho, outras religiões. Vamos para a nossa atividade. Você irá reler as páginas 78 e 79 e vai responder apenas essas 4 questões. Quais são as características demográficas da população europeia? Bem no início da leitura você já encontra essa resposta. 2. Descreva as condições de vida da população europeia. 3. Explique como a diversidade cultural europeia se reflete. E quarta, cite as religiões que se destacam no continente europeu. Terminada a atividade, envie para o meu WhatsApp. Não esqueça de copiar as perguntas e respostas de caneta azul, preto ou vermelha. Desde já eu agradeço a sua participação, o seu empenho. Faça as minhas atividades pontualmente. Lembrando que as atividades são AP2. E neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa.